Você prefere ser um soldado treinado para a guerra, vivendo em um jardim, ou um simples jardineiro, jogado no meio do campo de batalha? Essa pergunta parece estranha, mas pense bem. De que adianta ser altamente preparado se o ambiente em que você vive nunca exige o que você sabe? E por outro lado, de que adianta saber pouco se tudo ao seu redor exige demais? Essa é a metáfora perfeita para o debate entre especialistas e generalistas. Nos últimos anos, essa discussão explodiu em empresas, universidades, fóruns de carreira e redes sociais. De um lado, os especialistas, pessoas que mergulham profundamente em um único campo, estudam por anos, dominam técnicas específicas e se tornam autoridade em algo muito bem definido. Do outro lado, os generalistas, que transitam entre áreas, sabem um pouco de muitas coisas e são conhecidos por sua capacidade de adaptação, gestão e conexão de ideias. Mas e se o mundo de hoje não for mais feito para quem sabe tudo sobre uma coisa só? Essa é a provocação deste vídeo. E para responder, a gente precisa ir além da superfície. Vamos entender o contexto. Antigamente, ser especialista era sinal de prestígio. O médico que conhecia cada detalhe do coração, o engenheiro que dominava cálculos de estruturas, o advogado que memorizava artigos e precedentes. Em uma época mais lenta, previsível e estável, a especialização era o caminho mais seguro. Mas o mundo mudou, e mudou rápido demais. Hoje, vivemos em um cenário onde o conhecimento se multiplica todos os dias. A tecnologia, a inteligência artificial, a automação, a globalização e a descentralização de saberes criaram uma nova realidade. Não basta mais saber muito, é preciso saber se adaptar. De acordo com o World Economic Forum, as 10 habilidades mais exigidas para o futuro do trabalho até 2027 não são técnicas profundas, são cognitivas, comportamentais e integradoras. Entre elas estão pensamento analítico, resolução de problemas complexos, criatividade, inteligência emocional e aprendizagem ativa. Sabe o que isso significa? Que o futuro não é feito de respostas prontas, mas de perguntas melhores. E quem sabe perguntar bem, normalmente não é o especialista, mas o generalista. Mas atenção, isso não quer dizer que especializar-se é ruim. Ao contrário, a especialização continua sendo valiosa. O problema é depender apenas dela, sem desenvolver a habilidade de transitar por diferentes áreas, dialogar com outras disciplinas e se reposicionar quando o jogo muda. E o jogo está mudando. Segundo dados da McKinsey, cerca de 45% das tarefas que hoje são realizadas por humanos podem ser automatizadas com a tecnologia já existente. Profissões como tradutor, operador de telemarketing, atendente, redator técnico, analista de dados, estão sendo gradualmente substituídas por sistemas de inteligência artificial. Quer um exemplo recente? Em 2023, o lançamento de ferramentas como o ChatGPT e o Midjourney colocou em xeque profissões que pareciam insubstituíveis. Escritores, designers, ilustradores, editores de vídeo, programadores. O impacto foi tão forte que plataformas como o Fiverr e o Upwork viram queda de até 20% em alguns serviços manuais. Por quê? Porque ser excelente em uma única técnica não é mais garantia de sobrevivência. É como saber manusear a melhor espada do mundo, enquanto o campo de batalha agora é digital. Isso nos leva a uma conclusão incômoda, mas necessária. A rigidez é uma desvantagem no mundo flexível. E aqui entra um conceito filosófico poderoso. Heráclito, filósofo grego pré-socrático, dizia que tudo flui. Nada é permanente, tudo está em movimento. Se o mundo é como um rio em constante mudança, o especialista é como alguém que cava um poço profundo, mas parado. Já o generalista é como alguém que aprende a nadar e se adapta às curvas do fluxo.
Em outras palavras, o especialista busca profundidade, o generalista busca mobilidade, e em um mundo de mudanças rápidas, a mobilidade vale mais do que a profundidade. Claro, isso pode parecer exagerado. Afinal, os especialistas ainda têm seu valor, e muito. Mas vamos pensar, de que adianta saber tudo sobre motores a combustão, se o mundo está migrando para os elétricos? Ou dominar desenho técnico com prancheta, se o mercado exige AutoCAD e BIM? A especialização é poderosa, mas também pode ser uma armadilha. Ela te faz mestre de um único caminho, e quando o caminho se desfaz, você fica parado. Por isso, cresce cada vez mais o valor das pessoas que não sabem tudo de uma única coisa, mas que sabem o suficiente de várias coisas e sabem conversar com especialistas. Essas pessoas são generalistas. São elas que fazem a ponte entre áreas, que gerenciam, que lideram, que integram, que criam soluções onde os especialistas só enxergam limites. Elas são o jardineiro no campo de batalha. Não têm toda a força, mas sabem onde pisar, sabem onde plantar, sabem onde recuar. Elas não são as peças da máquina, elas são o arquiteto da máquina. E sabe o que é mais curioso? Essa figura do generalista não é nova. Na verdade, ela era a regra antes da especialização moderna. Basta lembrar de Leonardo da Vinci, pintor, engenheiro, anatomista, cientista, visionário, ou de Benjamin Franklin, político, inventor, escritor, diplomata, ou ainda de Avicena, na medicina islâmica medieval, filósofo, matemático e médico. Todos eles seriam hoje chamados de polímatas, pessoas com múltiplas competências capazes de pensar o mundo de forma integrada. E sabe por que eles brilharam? Porque não viam o conhecimento como caixas isoladas. Eles viam o mundo como um grande sistema. E o pensamento sistêmico é o pensamento do generalista. O que estamos vivendo agora, com tanta inovação e tanta ruptura, é como um novo renascimento. Mas desta vez é digital e exponencial. E nesse novo renascimento, o perfil que ganha destaque não é mais o do especialista absoluto, mas o do integrador, o conector, o líder de pontes. E é sobre isso que vamos falar a partir de agora, porque talvez você esteja se perguntando, mas como os generalistas realmente vencem? O que eles fazem de tão diferente? Ou ainda, eu consigo me tornar um generalista de sucesso mesmo sendo técnico demais ou iniciante demais? A resposta vem agora. Mas antes disso, prepare-se para sair da zona de conforto, porque entender o valor do generalista é também questionar como você aprendeu a pensar até hoje. Vamos em frente. O mundo está cada vez mais interconectado e isso muda tudo. Por muito tempo fomos ensinados a escolher um único caminho. Desde cedo, a sociedade nos orienta. O que você quer ser quando crescer? A pergunta, feita de forma inocente, carrega uma armadilha silenciosa. A ideia de que só podemos ser uma coisa. Mas e se você não quiser ser só uma coisa? E se, no fundo, o seu talento estiver justamente em ser várias coisas ao mesmo tempo? Essa é a essência do generalista. Não alguém indeciso ou raso, mas alguém que enxerga o mundo como um tabuleiro e sabe mover as peças com estratégia. Alguém que aprende rápido, conecta áreas diferentes, entende o suficiente para conversar com especialistas e montar times. Alguém que transforma conhecimento em ação. E essa habilidade nunca foi tão valorizada quanto agora. David Epstein, no livro Range: Why Generalists Triumph in a Specialized World, defende exatamente essa ideia. Ele mostra que em ambientes voláteis, ambíguos e imprevisíveis, os generalistas têm uma vantagem clara. Por quê? Porque conseguem enxergar padrões em diferentes áreas, aprender com rapidez e adaptar soluções que os especialistas, presos em silos, muitas vezes não enxergam. Epstein cita diversos estudos.
Um deles mostra que os vencedores do Prêmio Nobel são, em média, 22 vezes mais propensos a ter hobbies fora de sua área do que os cientistas comuns. Ou seja, a criatividade vem das bordas, das conexões inesperadas. Outro estudo da Harvard Business Review, publicado em 2022, revelou que empresas que incentivam equipes com múltiplas competências, não apenas especialistas, têm 22% mais sucesso em inovação e adaptabilidade em mercados em transformação. E mais, uma pesquisa do LinkedIn, realizada com mais de 6.000 profissionais em 2023, apontou que os trabalhadores com habilidades híbridas, ou seja, que unem conhecimento técnico com competências interpessoais, têm 37% mais chances de subir para cargos de liderança em menos de 3 anos. Tudo isso aponta para a mesma direção. O conhecimento horizontal está em ascensão. Mas isso não quer dizer que ser generalista é mais fácil. Muito pelo contrário. O generalista precisa saber o bastante de muitas coisas para conectar os pontos certos. Ele precisa ter sensibilidade, timing e humildade para reconhecer o que não sabe e inteligência para reunir quem sabe. Ele não faz tudo sozinho, ele orquestra. Pense em uma orquestra. O especialista é o violinista, o flautista, o percussionista. Cada um domina seu instrumento, sua partitura, mas é o maestro quem dá sentido ao conjunto. Ele não toca nenhum instrumento melhor que os músicos, mas entende o todo. Esse é o papel do generalista, dar sentido à complexidade. E quanto mais complexa a sociedade se torna, mais generalistas precisamos. A grande revolução do nosso tempo não é só tecnológica, é mental, é estrutural, é filosófica. É a revolução dos que enxergam o mundo como um sistema em movimento e não como departamentos separados. É o que fez Elon Musk, por exemplo, sair da engenharia de software para criar uma montadora elétrica, depois uma empresa aeroespacial, depois uma de neurotecnologia e outra de inteligência artificial. O que conecta tudo isso? Visão, curiosidade, aprendizado contínuo e uma mente generalista. Ou pense em Steve Jobs. Ele não era o melhor programador, nem o melhor designer, mas tinha o olhar que unia tecnologia com estética, usabilidade com emoção e marketing com propósito. Jobs foi o arquiteto da experiência, um generalista criativo. Outro exemplo é MrBeast, criador de conteúdo no YouTube. Ele transformou vídeos em uma ciência, estudou estatística, psicologia, narrativa, gestão de equipes, estratégias de retenção, thumbnail, roteiro, som, luz, edição. Criou um império digital com mais de 200 funcionários. E tudo começou com um jovem que aprendeu sozinho, errando e conectando conhecimentos diversos. Esses são os generalistas da nova era. Não são rasos, são estratégicos. São pessoas que dominam o essencial de muitas áreas e que escolhem com inteligência onde aprofundar. A essa altura, talvez você esteja se perguntando: mas por que os especialistas não fazem isso também? Porque o sistema não foi feito para isso. A escola valoriza a resposta certa. O vestibular cobra o detalhe técnico. O mercado exige o diploma. O especialista é treinado para resolver uma classe específica de problemas. Mas e quando o problema é novo? E quando ele cruza áreas? É aí que o especialista trava. E o generalista atua. Um artigo recente do MIT Technology Review mostra que a maioria das inovações disruptivas surge da interseção entre áreas diferentes. Ou seja, o futuro é de quem cruza fronteiras. E aqui entra um ponto filosófico profundo. Nietzsche falava sobre o espírito livre, aquele que não se prende a doutrinas fixas, mas transita entre ideias, entre escolas, entre mundos. O verdadeiro criador não é o que se agarra a um método, mas o que se reinventa diante do novo. Esse espírito é a essência do generalista.
Assim como Platão dizia que o ser humano ideal é aquele que desenvolve corpo, mente e alma de forma equilibrada, razão, emoção e vontade. O generalista moderno é essa figura, o gestor racional, o criador sensível e o executor com propósito. E é aqui que a gente entende, a especialização aprofunda, mas a generalização expande. E quando o mundo precisa de expansão, conexão, inovação, os especialistas executam, mas os generalistas lideram. Por isso, cada vez mais cargos de liderança e gestão exigem habilidades múltiplas. Você pode ser um ótimo técnico, mas se não souber se comunicar, gerenciar, entender o contexto, antecipar tendências, montar equipes, vai parar no meio do caminho. Ser um generalista não é abandonar a especialização, é construir em cima dela. É entender que saber muito de algo é bom, mas saber o suficiente de outras áreas para construir pontes é essencial. E isso nos leva à pergunta prática: como se tornar um generalista de alto nível? O que fazer no dia a dia para desenvolver essa mentalidade, essas habilidades, essa visão ampla? É isso que vamos ver a seguir. Porque o próximo passo não é só entender o valor do generalista, é se tornar um. Ser um generalista é mais do que saber várias coisas. É saber o que aprender, quando aprender e por que aprender. É ser estratégico com o próprio tempo, com a energia e com o foco. É construir uma ponte entre mundos e manter os pés firmes em pelo menos um deles. Isso nos leva a um ponto crucial. Você não precisa abandonar a especialização para se tornar um generalista. Na verdade, os melhores generalistas são aqueles que têm profundidade em uma área e visão sobre várias. Essa ideia tem até nome. É o chamado perfil em T. Imagine a letra T. A barra vertical representa o seu domínio profundo em uma área. A barra horizontal representa o seu conhecimento mais amplo, transversal, conectando diferentes disciplinas. Esse é o equilíbrio ideal para o profissional do futuro. Pau para toda a obra e mestre em pelo menos uma. Mas como chegar lá? Vamos direto ao ponto. Existem 4 pilares fundamentais para se tornar um generalista de alto impacto. 1. Desenvolva suas habilidades sociais. Por mais que o mundo seja cada vez mais digital, as habilidades humanas são as mais difíceis de substituir. Comunicação clara, empatia, negociação, liderança e escuta ativa fazem com que você não só compreenda os outros, mas seja compreendido. Segundo a Forbes, 92% dos líderes mais bem pagos em 2024 tinham as chamadas soft skills mais desenvolvidas do que as habilidades técnicas. Não é coincidência. Você pode ter conhecimento técnico excelente, mas se não consegue se comunicar, não consegue colaborar. Se não consegue colaborar, não consegue escalar. E sem escala, não há impacto. Seja nos negócios, nas artes, na ciência ou na educação, quem conecta pessoas, conecta soluções. 2. Aprenda o suficiente para conversar com especialistas. Você não precisa ser programador para liderar um time de tecnologia, mas precisa entender como o código funciona, o que é viável, quais são os desafios. Você não precisa ser contador para gerir um negócio, mas precisa entender como o dinheiro entra e sai. Essa habilidade se chama literacia funcional. Saber o suficiente de um assunto para fazer perguntas certas, identificar problemas, avaliar propostas e tomar decisões informadas. O filósofo italiano Umberto Eco dizia: o verdadeiro conhecimento está em saber onde encontrar as respostas, e não necessariamente em memorizá-las. Se você sabe navegar por diferentes áreas com respeito e curiosidade, os especialistas vão te respeitar. E mais do que isso, vão querer trabalhar com você. 3. Alimente sua curiosidade como um músculo. A curiosidade é o motor da mente generalista. Ela é o que te faz aprender algo fora da sua bolha.
É o que te move a experimentar, a testar, a errar e aprender com o erro. Generalistas não têm medo de parecerem iniciantes. Eles sabem que a mente aberta é mais poderosa do que o ego inflado. Eles não aprendem só por necessidade, aprendem por prazer. Carl Sagan dizia que somos feitos de matéria estelar, mas impulsionados pela curiosidade. E é essa curiosidade que diferencia o operário do criador, o técnico do inovador, o especialista fixo do generalista adaptável. 4. Torne-se adaptável. Ou morra tentando ser estático. Essa frase pode parecer dura, mas é real. A história está cheia de gigantes que caíram por não se adaptarem. Kodak, que ignorou o digital. Blockbuster, que riu da Netflix. Empresas que tinham recursos, talentos, tradição, mas não tinham flexibilidade. O mesmo vale para pessoas. Se você se recusa a aprender uma nova ferramenta, uma nova linguagem, um novo formato, você está pouco a pouco se tornando irrelevante. O generalista sabe disso. Ele não se apega, ele observa, ele sente para onde o mundo está indo e se antecipa. Adaptabilidade não é só mudar, é querer mudar. É enxergar o valor da mudança antes que ela se torne obrigatória. Agora que você conhece os pilares, surge a pergunta final. Vale a pena se tornar um generalista hoje? A resposta é simples. Se você quer sobreviver, talvez ainda consiga sendo especialista. Mas se você quer crescer, inovar, liderar, transformar, você precisa expandir. Precisa aprender, conectar, integrar, precisa ser pau para toda a obra. E não se engane, isso não te diminui, isso te amplia. Generalistas não sabem tudo, mas sabem o suficiente de muita coisa para construir o novo. Eles não dominam todos os instrumentos, mas sabem reger a orquestra. Eles são a resposta viva à maior necessidade da nossa era. Gente que pensa de forma ampla, mas age com foco. Uma última reflexão, Sêneca dizia: não é que temos pouco tempo, é que perdemos muito. A pergunta, então, não é se você deve aprender novas áreas, mas por que ainda está esperando para começar? O mundo está mudando, as regras estão mudando, o valor está mudando. E você? Se quiser ser indispensável, torne-se um generalista com propósito. Seja alguém que enxerga além da própria bolha, que estuda, conecta, lidera, seja um pau para toda a obra e um mestre em pelo menos uma. Porque no final das contas, o mundo sempre precisará de especialistas, mas é dos generalistas que ele vai depender para não desmoronar.